Me acheguei de novo. Vamos ver se agora dá certo esse negócio de internet. Vou começar de novo falando que hoje é uma hora para a gente poder falar sobre os principais pontos aí, algumas coisas para poder tentar refrescar a mente de vocês, mas sabendo que não é hora de estressar vocês, que é hora da gente ficar de boa e feliz. Vamos ser chegando novamente, vou tentar chamar o Vinícius de novo, a Marília Gabriela, para a gente poder fazer um bate-bola do SUS de uma maneira irreverente, uma maneira engraçada, para que vocês possam, né, se Deus quiser, ir felizes amanhã, ir tranquilos. Boa noite, João, boa noite todo mundo, é um prazer ter vocês aqui. Estefânia, boa noite. Já tava sentindo falta de vocês, como eu falei na outra live, e vou ficar, gente, já tô sentindo, né, o ninho vazio, porque eu já me acostumei com a conversa, com a troca diária que a gente sempre tem aqui. Então não sumam da minha vida, tá? E bora falar um pouquinho desse negócio de maneira engraçada, de maneira irreverente, para amanhã vocês arrasarem lá na prova, tá bom? Olá, Vanessa, vou chamar o Vinícius aqui de novo. Tomara que dê certo, porque eu quero muito falar para vocês junto com o Vinícius. Se no final não der, eu falo sozinha, mas queria muito falar junto com a Maria Gabriela, pra gente poder unir arte e SUS. Ei, tudo bem, Elda? Do SUS Fácil tá aí presente. Peraí que eu vou chamar. Obrigada, gente, por falar que o look tá lindo. Obrigada. É pra vocês e pra Marília, né? Peraí que eu vou chamar a Marília aqui. Deixa eu digitar aqui. Só um minutinho. Tem que dar certo agora, se quiser. É mesmo, Estefânia. Vila Pinho. Vila Pinho tá na minha história. Tenho muito carinho pela época que eu trabalhei lá. Ei, Luiz, tudo bem? Ei, Tetê. Olha só quem chegou. Alô, produção, estamos ao vivo, Sim, tudo certo com o sinal, vocês me confirmam? Alô, produção, acho que está tudo tudo certo? certo. Produção, fala Tudo pra gente, certo, vocês estão Mário? nos ouvindo? Ouvindo os dois tranquilamente? Produção, por favor, me dê um retorno para começarmos, eu vou fazer a abertura do programa. Gente, a produção são Né? vocês. Vocês podem falar para Marília, por favor? Momento, Su, boa noite, nele cumprimentei, desculpa, mas estamos com problemas técnicos, parece. Claro, Marília. Retornamos agora, A gente está tudo entende. certo? Tudo certo. Época de Tudo certo. pandemia, a gente compreende, viu? É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. Eu vou começar a abertura do programa com um poema que eu acho que lhe define muito bem e a sua prática também. Sim, aí eu lhe apresento, faço a abertura como de praxe e a gente inicia essa conversa. Ok, isso? Tudo bem para Tudo você? certo, Marília. A Tudo produção lhe ótimo. tratou bem, está bem alimentada, está Estou maravilhosa, ótima inclusive. e ansiosa para essa entrevista com você, que eu tenho certeza que vai ser muito agradável e enriquecedora para todos. Prazer é todo meu. Vamos lá, então. A quem te pedir um peixe, dá uma vara de pescar. Pensando bem, não só a vara de pescar, também alinhada, o anzol, a chumbada, a isca, apontar um poço piscoso e ensinar a paciência do pescador. Você faria isso, leitor? Antes que tudo isso se fizesse, o desvalido não morreria de fome? Conclusão: na prática, a teoria é outra. Não fui eu que disse isso, foi Cora Coralina. E com esse poema maravilhoso dela, que eu inicio hoje aqui a conversa com ela, Suelen Campos. A Suelen é professora, graduada, doutorada e pesquisadora do Grupo de Intervenções Nutricionais da UFMG. É servidora efetiva do município de Belo Horizonte, tendo sido aprovada em primeiro lugar no concurso público de provas de 2011. Também foi aprovada em outros municípios, como Betim e Contagem, e é professora atualmente de cursos preparatórios desde 2011. Boa noite, Suelen. Boa noite, Marília Gabriela. Que prazer estar aqui com você. Te agradeço o Prazer é todo convite. meu. Eu tenho lhe acompanhado nas redes sociais. Que honra. Tem feito um tremendo sucesso aí aqui no Instagram e também no YouTube.
não é mesmo? Inclusive, acho que você deveria fazer um canal, porque você é muito comunicativa, muito afeita à comunicação, realmente. E diz do SUS dessa maneira maravilhosa, uma maneira a explicitar que ele faz parte da nossa vida. Eu vi uma afirmativa sua no YouTube dizendo sobre isso, que o SUS é um poema. Achei isso maravilhoso. Por quê? Por quê? Por que isso? SUS. Então, vamos lá. Até perdi a minha voz de tanta emoção em estar aqui com você, né? Amei o poema de introdução, Marília, queria te parabenizar, porque quando a gente fala, né, desse poema de Cora Coralina, que fala na prática a teoria é outra, eu já queria deixar essa dica para os nossos telespectadores, dizendo que a prática, ela se distingue da teoria muitas vezes. Então, se você, por um Uhum. acaso, se for o seu caso, você for fazer um concurso público, foque na teoria, tá? Foque na teoria, não fique pegando a prática, porque isso realmente pode ser um problema. Mas sobre a pergunta que você me É, fez, você quer dizer com isso que os concursos públicos, com essas leis, portarias, atualizações, nem sempre condizem com a prática, é isso mesmo que eu isso entendi? mesmo, porque a prática, Marília, ela é algo que depende de uma série de fatores. Nem sempre os governantes, junto com seus profissionais e serviços de atenção, conseguem colocar em prática tudo aquilo que a lei nos orienta. Então, na hora de fazer um concurso, é importante que a gente se atenha à lei. Na hora da prática, porque com certeza nós temos várias pessoas que estão nos assistindo que irão para a prática como servidores efetivos de Belo Horizonte, essas pessoas realmente elas devem, na hora de ir para a prática, sim, fazer de tudo para que o SUS faça, né, saia do papel e esteja o mais próximo possível daquilo que a gente idealiza. Então, na hora da prova, esqueça a Sim, prática, né? E foque na teoria, mas saindo da prova, volte à teoria e tente fazê-la realidade na prática. É o que eu tento fazer na minha rotina. Então, a primeira dica que eu sim, daria. Sueli, a gente percebe muito isso nessas suas lives, postagens. Como você diz que o SUS está realmente na nossa vida, né? Esse momento de pandemia, as pessoas percebem melhor do que nunca, né? Nem saberíamos o que seria em vias até de uma privatização, não é mesmo? Isso mesmo. Enfim, como você mesma diz, em mesmo planos de saúde particulares oferecem tanta assistência integral e universal Isso mesmo. à assistência à saúde, não é mesmo? E ela está em toda a nossa vida, não é mesmo? Isso mesmo. O SUS ele é, né, maravilhoso, ele é perfeito. Ele não é só do papel, né? Então que deixe claro que ele realmente tem muito a que se orgulhar do nosso SUS. Inclusive, Maria Gabriela, isso está escrito na nossa política, né, de humanização. A importância de que a gente faça Sim, frentes em defesa do SUS. Né? É importante que a gente tenha espaços para a defesa do SUS. Então, a fala, isso está na nossa política de humanização. E além disso, né, essa frase que você falou, ela casa muito bem com a Carta de Direito dos Usuários, né, da Saúde, que porventura veio aqui à minha cabeça, não sei nem se é tema do concurso das pessoas amanhã, mas ela também fala sobre isso, sobre a importância de criar espaços para que os usuários possam falar, trazer elogios e coisas positivas em relação ao SUS, para que a gente possa fortalecer esse sistema. Então, aí a gente já tem duas dicas em relação a essas duas políticas. exatamente. Eu gostaria de acrescentar também que normalmente temos uma ideia de saúde por vezes assistencialista no Brasil, né? Que vem questão histórica, mas essas coisas que você citou, por exemplo, dizem de uma coparticipação, uma responsabilização também do sujeito. É isso, Sim. temos que ter isso em vista muito mais do que, como você disse, a letra fria da lei, ter essa compreensão, não é mesmo? Tem mesmo, sim, tem essa repreensão, essa compreensão sobre a responsabilização do sujeito. Mas uma coisa que eu queria resgatar, Magda, na primeira pergunta que você trouxe Sim. para a gente aqui, né, se você me permitir,
Você falou que eu disse em uma live no dia anterior de ontem que SUS é um poema, né? Eu vou te contar um pouco da ocasião que eu disse isso, talvez isso seja importante para as pessoas que estão nos assistindo. Porque chega um momento que o concurso vai se aproximando e não adianta a gente ficar tentando decorar as coisas, mas a gente tem que confiar no conhecimento que a gente já adquiriu e tentar interpretar a lei de uma maneira de fato, né? Eu brinquei talvez ir melhor nas questões. Então, quando a gente pensa, eu estou fazendo uma questão sobre promoção de saúde, Política Nacional de Promoção de Saúde. Quando eu estou fazendo uma questão de Política Nacional de Promoção de Saúde, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar o principal que vem dessa lei, né? Que promoção de saúde vão ser o conjunto de ações, né, intersetoriais e intrasetoriais, né, que vão ser feitas ali para a gente poder tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas a partir de uma equipe multidisciplinar, né? A partir de uma questão de territorialização, a partir de uma série de outras questões que a política traz. Então, ela fala sobre essas questões que a gente precisa considerar e que, como você disse, o usuário precisa se responsabilizar. Então, a gente pode até falar lá, né, de algumas questões que colocam na política, né, de alguns princípios, que são, por exemplo, solidariedade, né, a equidade, o empoderamento, né, a participação da comunidade nessa construção, a integralidade, a intersetorialidade, a intrasetorialidade, né, e essas coisas todas aí, que é a autonomia, é claro, porque o indivíduo precisa tomar suas próprias decisões. Então, se eu lembro disso... Exatamente. É muito mais do que decorar siglas, que muitas vezes, em um nervosismo, você acaba nem se recordando sobre o que aquilo quer dizer, né? Acho que muitos por aí vendem essa ideia de que, é claro, você tem que ter uma compreensão do todo. Eu acho que aquilo que vai lhe trazer um conhecimento muito mais do que siglas. Não é isso mesmo? Me fale, por favor, de uma questão, então, já que você está colocando, e também a trabalhar agora desse município, esse plano municipal de Belo Horizonte, o que você destacaria dele? É um livro maravilhoso, né? Milhões de páginas. Então, Maria Gabriela, é um livro maravilhoso, né? 111 páginas de pura experiência, é uma história maravilhosa que Belo Horizonte construiu e colocou no plano municipal. Mas antes de dizer, eu queria dizer que apesar que ele seja lindo ler o plano municipal, ele não é um livro, né? Ele é um documento que ele é exigido na Lei 8142 como um dos critérios para que, né, os municípios recebam dinheiro da esfera federal. Então, os municípios têm que ter esse plano municipal, que ele é um planejamento das ações de saúde do município, é o principal instrumento de planejamento. Eu queria dizer também que ele é tão complexo que ele se divide, né? Ele dura 4 anos e ele se divide em 4 coisas, né? 4 eixos aí, que é a programação anual. Então, para cada ano existe uma programação de saúde e ele é um instrumento extremamente importante. O que tem de bom nesse plano que eu poderia destacar? Porque é tudo de bom, cada página dele é maravilhosa. Sim, quando eu disse um livro foi nesse sentido, de poema, nessa mesma metáfora que você disse. Mas o que poderíamos destacar da realidade? Isso, então. O que a gente pode destacar, atual, 6 capítulos, eu vou tentar resumir em pequenas palavras, né, em poucos minutos para vocês. O Plano Municipal de Saúde ele fala o seguinte, Marília, que Belo Horizonte é um município de pelo menos 2,5 milhões de pessoas, em média, com predominância do sexo feminino, né, um sexo tão importante aí para a construção desse país, do dia a dia. E é um município que tem como prevalência pessoas da idade produtiva. As pessoas da idade produtiva são as que mais existem nesse município. E por isso o município vive uma situação que a gente chama de bônus demográfico. Bônus demográfico. Isso, sim. É uma palavra importante, bônus demográfico. Não estaríamos em consonância com a população mundial que tem envelhecido. Sim, a população mundial tem crescido, muito mais idosos, né? Em alguns países a gente tem mais idosos,
Mas em Belo Horizonte não, a gente tem mais pessoas na idade produtiva, por isso Belo Horizonte é Que uma... maravilhoso. É curioso, Ou né? seja, cheio de mulheres empoderadas, né? Lembraremos Maravilhosas, disso. maravilhosas, e que pessoas que trabalham, produzem, e por isso Belo Horizonte é uma capital de crescimento econômico. Em seguida, o plano fala para a gente também que a principal causa de internação desse município, a gente precisa se preocupar com isso, O que seria isso, Paulo? são as causas externas, né? São as causas externas. E o principal... Acidentes, Isso, mortes, violência, suicídios, de carro, suicídio, aquilo que não é violências. necessariamente uma doença, né? Mas pode levar aí à Sim. morte, então. E a internação. Então, gravem isso. O principal motivo de internação de Belo Horizonte são as causas externas. E outra coisa Qual que é seria o importante... segundo, Sueli? O segundo Qual seria o motivo... segundo? Qual seria o segundo motivo de internação? Então, logo depois das causas externas, a gente tem as doenças, né, do aparelho circulatório aí, que vão levar a essas internações, doenças do trato digestório em seguida e as neoplasias, o câncer também, tá? Mas Marília, São sabe... cânceres, a neoplasia. Isso. E outra coisa, que a mortalidade segue a lógica mundial, que fala sobre a questão de Obviamente. que as principais causas de mortalidade de Belo Horizonte são doenças cardiovasculares, né? As doenças respiratórias, causas Doenças crônicas, né? Que se doenças cronificam. crônicas, justamente. Agora, eu queria muito destacar, antes que a gente passe para o próximo tema, que Belo Horizonte é formada por uma rede de atenção à saúde riquíssima. E essa rede, ela apresenta Sim. no plano em 7 redes principais, sabe, Marília? Não precisa decorar. Quais seriam elas? A gente só precisa imaginar que esse município maravilhoso, que as pessoas que estão nos assistindo vão trabalhar lá, é um município que ele vai cuidar de todo mundo do momento que está na barriga da mãe, da gestante, até o fim da vida. Até a velhice ou morte. Sim. Então, baseado nisso, a gente Pensar nas fases da vida. a gente começa com a rede de saúde da mulher, né? Pensando em todas as fases dessa mulher, então, da mulher, da gestante e da puérpera, aquela mulher que já teve filhos. Então, vão ter atendimentos desde o centro de saúde, né? Até a atenção que ela precisar. A gente segue com a linha, com a rede de criança, né? E adolescente, não é mesmo? E logo Lembrando também que aí vai ter um atendimento a essa criança, que pode ser uma pegadinha, né? A criança enquanto bebê, né? Lembrarmos disso. Primeiramente, você diz uma puérpera, isso. né? E posteriormente da criança. Isso mesmo, que vai ser atendida por uma série de profissionais, uma equipe multidisciplinar na atenção primária em saúde. Inclusive, você não vai acreditar que Belo Horizonte tem um programa... Ela é atendida desde desde quando ela nasce, o primeiro dia? Sim, inclusive, né? Fala lá no plano que ela vai ser atendida a partir da alta responsável. Esse hospital vai ligar para a unidade de saúde e falar: olha, visite essa criança do 3º ao 5º dia. E aí, a partir daí, vai ser só alegria e acompanhamento longitudinal, né? Que é importante, né? Pois bem, em seguida vai ter E posteriormente, Pode e perguntar. o adolescente? O O adolescente ele pode né? procurar um serviço de saúde sozinho, por conta Pode, né? própria? Pode, inclusive, porque ele pode ter questões que ele não quer colocar diante dos pais, dos seus responsáveis, e ele precisa se sentir à vontade para discutir assuntos como, por exemplo, proteção sexual e esse tipo de coisa, né? E eu queria te falar de um programa dessa linha que eu acho que vale a pena as pessoas que estão assistindo gravarem, que é o programa Criança que Chia, né? É um programa que está dentro da rede de atenção da criança. Chia tem a ver com respiração? Sim, chia, né? Tem a ver com questões respiratórias, doenças respiratórias. Sim. E aí, nesse caso, então, a criança e adolescentes são acompanhados em tudo que eles precisarem, tá? Seguindo, então, e não precisa de autorização, como a nossa telespectadora acabou de mandar aqui nas nossas redes sociais, a Carlaila, ela tá falando isso pra gente, a produção acabou Existe um programa também maravilhoso, que é o Arte na Saúde, não é isso? Para quem é esse programa? Mas o Arte na Saúde, Marília, é um programa que visa atender crianças em rota, né, de exclusão. Aquelas crianças que, porventura, sofram violência familiar, tenham questões cognitivas, não consigam se incluir ali nos seus grupos sociais. Esse programa Arte na Saúde, ele é um programa que faz parte, na verdade, da rede de atenção psicossocial.
tá? E aí ele faz sim. parte dessa rede que vai cuidar da saúde mental do indivíduo. Né? Olha só uma telespectadora, a Karen aí mandando. Então, é da saúde mental. Mas só antes da gente passar para a saúde mental, eu queria falar que tem a rede, né? Sim. Claro, do adulto e do idoso, que a gente tem que chegar lá para cuidar desses indivíduos. E eu queria que as pessoas se lembrassem que nessa rede tem o Centro Mais Vida, que é um centro ali de profissionais que vai atender o idoso, né, os idosos frágeis. E a gente tem o programa Maior Cuidado, que Belo Horizonte, junto com a assistência social, coloca cuidadores dentro da casa dos indivíduos. Então, Sim, maravilhoso. Os cuidadores, assistentes sociais realizam esse trabalho com CRAS, não é mesmo? Assistência isso, social, em lugares de vulnerabilidade social, né? Em que esses exatamente. idosos não. Então, a gente falou 3 redes, né? E as outras 4, só para a gente citar e lembrar dessas redes, a gente tem que lembrar que tem a rede, então, de saúde, né? Aliás, eu ia falar, a gente tem que lembrar que existe a rede de saúde bucal, a gente precisa cuidar dos dentes, né? A gente tem aqui um Ah, dentista sim. renomado na plateia, né? O João tá ali, super renomado, né, João? E ele tá aqui nos lembrando que existe a rede de saúde bucal, que vai atender as pessoas desde a infância, né? Desde a atenção primária até, se precisar, Belo Horizonte tem centros de especialidades odontológicas com todas as categorias profissionais. É E espetacular. tem também questões com faculdades, não é mesmo? Assim, convênios, né? Tem, Parcerias. isso mesmo. Você está sabendo, hein, Marília? Você está bem inteirada aí da rede de Belo Horizonte. Sim, Estou eu gostando de ver. pesquiso antes. Né? Realmente, Belo Horizonte é maravilhosa nisso. Pensei até em cancelar meu plano odontológico para poder ser atendida. Cirurgias eu faria na atenção primária ou seria em hospitais ou centros odontológicos especializados? Sim, cirurgias, Marília. Você vai ser muito bem atendida em Belo Horizonte, que Belo Horizonte conta com uma rede hospitalar e alguns hospitais que vão, né, fazer esse tipo de cirurgia. Então, a gente tem, por exemplo, o Hospital da Baleia, a gente tem o Hospital de Lomberes, a gente tem o Hospital das Clínicas, que vão ofertar aí procedimentos que precisam de anestesia, cirurgias bucomaxilares, né, cirurgias de temporomandibulares, Temporomandibular. craniofaciais, aliás, desculpa, cirurgias craniofaciais temporomandibulares. Isso tudo dentro da rede de saúde bucal. Então, eu tenho desde o cuidado básico lá, né, na atenção primária, tenho atendimento com especialistas na atenção secundária, com todos os tipos de especialistas, e tenho os hospitais para dar esse apoio, né? E depois da rede de saúde bucal, Perfeito. como a Carlaila colocou aí, além da saúde bucal, a gente tem as redes de atenção psicossocial, então são para aqueles usuários que têm algum sofrimento mental, que tem vários serviços. Desde centros de referência em saúde mental, o CERSAMS, né? Que vai ter CERSAM para criança, que chama CERSAME, CERSAM para Suelen, um instante. Em Belo Horizonte, essa situação é muito particular. É, em outros lugares são chamados de CAPs, e outras leis também poderiam dizer. Poderíamos dizer que em Belo Horizonte não existe CAPs? Sim, então, Belo Horizonte, não é que ela não existe CAPS, Marília, porque Belo Horizonte criou os seus centros de saúde mental antes da política ser publicada, né, no nível nacional. E ela manteve o nome desses serviços. Eles se equivalem ao CAPS, né? Então, Belo Horizonte chama de CERSAM, Centro de Referência em Saúde Mental, tá? Então, esse centro de referência em saúde mental, a gente tem o geral, né? A gente tem um para crianças, que é o CERSAME, e a gente tem para as pessoas que têm uso abusivo de álcool e drogas, que é o CERSAM AD, tá? Então, a gente também tem isso, da saúde mental. Além disso, a gente tem o serviço de urgência psiquiátrica, né, SUPS, que vai ter apoio do SAMU ali para atendimento noturno desses pacientes em crise, certo? Já falamos do Sim, arte. porque os CERSANs não dão conta durante o dia, né? Então tem a ver um atendimento Isso. noturno Pode acontecer uma através do crise aí SAMU. noturna, né? E a gente ainda tem. Belo Horizonte pensa em tudo, né? A gente tem locais para esses pacientes expressarem, né? Expressarem ali suas habilidades, né? Tem o centro de Onde seria esse lugar? o centro de Centros de convivência, que convivência? são um local para eles conviverem, para eles poderem fazer oficinas, para poderem se expressar, né? E ainda preocupa com a inserção desses pacientes, né, no trabalho. A gente tem o suricato,
que é ali uma incubadora de empreendimentos, que vai ser para inserir esses usuários aí no trabalho, através de produção de, por exemplo, comida, Sim, conheço. artesanato. Suricaia tem, inclusive, um bar no bairro Floresta, maravilhoso. Que os próprios portadores de sofrimento mental trabalham em regime de cooperativa, não seria isso, velho? Isso Lugar mesmo, Marília. maravilhoso. Até Perfeito. porque, como você disse, temos que pensar nessa reintegração, a questão da reforma psiquiátrica, das áreas, tantos outros. É isso, a reinserção social através do trabalho, de uma moradia digna. Existem lugares também para eles morarem, pessoas que são egressas de hospitais psiquiátricos, Claro, Marília, existe. Mas a gente hospitalares. pensa em tudo, né? A gente tem, por exemplo, né, os serviços de residência terapêutica, que são serviços, são casas ali, onde pessoas que porventura ficaram muito tempo num leito manicomial e perderam seus vínculos familiares, elas vão morar lá nessas residências, né, serviço terapêutico, serviço de residência terapêutica, e então existe esse serviço também na rede de saúde mental, tá? Então Aí ainda eu soube que é mais de 2 anos também, mas assim também. sim, tem todo um Também desse critério, tempo. né? Tem todo um critério, claro. Mas o importante é a gente conhecer essa rede, né? Assim, em todas as questões dela. Ainda tem lugares para que as O que mais? pessoas. Tem alguma coisa que a gente não falou dessa rede? Se disse Vamos, de deixa ser eu ver. shopping, residências A gente falou locais. delas. Ainda Eles tem. abrigam essas pessoas? Hã? Há locais em que eles abrigam essas pessoas, lugares para elas morarem. Sim, né? O serviço de residência terapêutica é um desses lugares. E a Ah, gente tem, na verdade, que a gente tem os serviços que são temporários para as pessoas em uso abusivo de álcool e drogas, né? Então a gente tem esses lugares também que são temporários, são provisórios, né? Que são moradias provisórias aí para essas pessoas. Então a gente tem esse lugar para o pessoal do uso abusivo de álcool e droga e tem o serviço de residência terapêutica que é de moradia. Como a Keliane colocou, esse lugar que acolhe pessoas em uso abusivo de álcool e droga por um tempo determinado é a unidade de acolhimento transitório, tá? Como o próprio nome diz, sim. transitório. Certo? E uma Eles coisa que. convivem, vivem com outras pessoas e se reabilitam, né? A viver a sociedade novamente. Isso. Aí nós vamos chegar lá, que a Caroline colocou uma pergunta sobre a questão das UPAs. Então vamos falar da outra rede, que é a rede de urgência e emergência, né, Marília? Que eu não sei se você sabe, é uma rede extremamente importante, existe inclusive uma política só para ela, tá? Eu acho que é Eu válido chamo o falar. SAMU, né? Chamo o SAMU. Chama Diz um meme. A gente acha que urgência e emergência é só SAMU, né? Mas não é bem assim. Não, Vamos sair um pouco do plano aqui, só para dar essa pincelada, que existe uma política nacional, então, das redes de urgência e emergência. E essas políticas aí de rede de urgência e emergência, peraí que nós vamos falar do Covid, tá? Só um minutinho. Dentro das redes de urgência e emergência, ela fala que existem 8, né? 8 equipamentos dentro da rede de urgência e emergência, não são só as ambulâncias do SAMU, né? A gente começa da quais seriam promoção. eles? Então, a gente começa da promoção, prevenção, né? Da saúde, parece parecer estranho, né? A urgência e emergência, o que tem a ver? Promoção tem tudo a ver, que a gente não quer Na a galera. atenção básica, né? Mas ela também participa, é claro. Se alguém chegar numa unidade básica de saúde, não vai dizer, vai embora daqui que eu não vou lhe atender. É isso mesmo, de forma alguma isso pode acontecer, falar dessa forma com o usuário. A unidade básica de saúde, o vulgo postinho, ele vai atender sim essa pessoa numa Sim. situação de urgência, né? Vai acolher e vai encaminhar. Então, ela vai fazer esse primeiro contato e encaminhá-lo, então, para um serviço de urgência adequado, né? Então, O matriciamento. Né? exatamente. Então, o que acontece, né? Ele vai receber, acolher naquele momento e encaminhar. Então, a gente já falou de um segundo elemento dessa rede de urgências, que são, né? Que aí são as unidades básicas de saúde. A gente falou de promoção e prevenção e a gente falou das unidades básicas de saúde, tá? Depois, a gente tem as UPAs, né? As unidades de pronto atendimento, obviamente, que a gente já sabe que vão estar ali na rede de urgência e emergência,
chamadas de unidades intermediárias. Por quê? Porque ela está entre a unidade Entre a básica. atenção básica e o hospital. Isso mesmo, ela está bem ali no meio, fazendo esse jogo de cintura para que, né, cuidar desse indivíduo. Além das UPAs, a gente tem os SAMUs, né? Os serviços aí de atendimento e urgência, os SAMUs. E o SAMU, ele não atua sozinho, tem uma central de regulação. Então, o SAMU e a sua central de regulação, porque senão o motorista do SAMU fica doido, ele não sabe para onde que ele vai, então tem Não uma sabe para galera onde ali ir. regulando e falando, ó, aqui tá mais grave, aqui não tá. Então, tem o SAMU, certo? Depois do SAMU, Certo. a gente tem as unidades hospitalares, porque muitos indivíduos vão ter que se internar no hospital para diversos procedimentos, né? Então, as unidades hospitalares também estão nessa rede aí de urgência e emergência. E eu tenho que pensar também que depois que esse indivíduo sair do hospital, ele vai precisar de muitas vezes ser atendido em casa. Então, o atendimento Sim, como isso é domiciliar feito? faz parte desses elementos da rede de urgência, não é mesmo? Então, a gente tem tudo isso aí. E alguém perguntou da sala de estabilização, né? A sala de estabilização, para saber onde que elas estão, isso depende. Nem todo lugar, na prática, vai ter uma sala de estabilização, porque já tem uma UPA muito bem montada, próximo da população, como é o caso de Belo Horizonte, que tem 9 UPAs, É, uma por distrito sanitário. Ela não precisa de ter uma sala de estabilização. Mas em municípios de interior, que não vai ter ali, né, o atendimento tão próximo da sua população, eles têm que ter uma sala de estabilização. E o que é isso, Marília? É uma sala que tem que funcionar durante 24 horas, com o objetivo de estabilizar pessoas que estão ali numa situação aguda e depois transferir atendimento de essas crise. pessoas, para depois transferir essas pessoas para o serviço correto. Certo? Entendi. Ela não cuida, não dá alta também às pessoas. Não, de Ela é uma forma alguma. emergência, assim como existe a Força Nacional. Isso, Marília. Muito bem. Eu ia falar dela agora, né? E você, muito, né, inteligente, sagaz, já falou da força aí, dessa Frente Nacional dessa saúde, que ela, na verdade, vai ser um serviço que vai ser chamado em situações de De calamidade, situações de emergência, né? urgência. Chama-se Calamidade, tudo. profissionais, para poder, então, cuidar ali num local de difícil acesso, numa situação difícil aí, tá? Bom, vamos Vivemos voltar. isso atualmente, né? Isso mesmo. E vamos. Inclusive, pontuando nessa situação de Belo Horizonte, eu percebi também que o maior investimento dele é justamente nessa rede hospitalar e de urgência, né? O que, na verdade, aponta aí para críticas que autores como Mendes diriam justamente que temos que ter esse cuidado na atenção básica, ali na atenção ao sujeito, para não se deixar planificar situações como essa, porque acaba sendo mais dispendioso, realmente, até o próprio SUS, não é mesmo? Isso mesmo, se a gente ficar só tratando pessoas que agudizadas, né? Esperar a pessoa piorar para precisar de um serviço de urgência, fica insustentável, né? O funcionamento dessa rede de atenção, não é mesmo? E aí, Maria, só para a gente fechar, né? Para não ficar um assunto solto, a rede de urgência, né? A última rede lá de Belo Horizonte, urgência, emergência e atenção hospitalar, não é mesmo? E nessa rede a gente vai ter, Sim. então, o que eu acabei de falar, a gente vai ter UPAs, 9 UPAs. A gente vai ter ambulâncias do SAMU, né? O SAMU. A gente vai ter o atendimento domiciliar e o transporte sanitário, né? Para levar essas pessoas aí de um lugar para o outro. E Claro. isso faz a rede de urgência e emergência, além de uma gama de hospitais de tudo quanto é jeito que Belo Horizonte tem. Hospitais privados, particulares, hospitais filantrópicos, todos para atender as pessoas de uma maneira geral. Assim a gente fecha o plano, as Lembrando redes. que a rede particular também pode servir ao SUS de maneira complementar, não é mesmo? Talvez Claro. seja de direito privado, ou preferencialmente ONGs, não é mesmo? Sim, Maria. Maria, você, assim, eu vou te falar, você é um orgulho. Eu não sabia que você era uma. Eu não sabia que você é inteligentíssima, mas não sabia que você tinha tanta profundidade em conhecimento do SUS, né? Você quer falar, Maria? Obrigado, querida. Você terminou a questão esses 6 eixos que você estava Sim, explanando? falei dessas 7 redes, então, nós fechamos, né?
Então, a gente fechou essas redes, que é importante para a pessoa que vai trabalhar em Belo Horizonte conhecer essas 7 redes, né? E aí, fechando o plano municipal, ele ainda apresenta 6 eixos, né? Eixos aí que vão organizar a atenção. Então, vale a pena, sim, para aquela pessoa que quer trabalhar em Belo Horizonte, dê uma olhada nesses eixos aí, né? Que vai passar pela promoção, vai passar pela urgência, vai passar pelos serviços especializados, né? E serviços contratados, vai falar de gestão do trabalho, vai falar de controle social. Então, é importante, sim, naquela coisa, dar uma olhadinha ali, né? Certo? As pessoas estão perguntando se vai Exatamente. ter bate-bola. E aí eu perdi as outras Suelen, eu perguntas. gostaria de lhe perguntar, nessa situação atual, o que você acha que é, pode ser cobrado de um conhecimento acerca da Covid. Hum, Que leis dizem a respeito disso, que é uma doença que sempre existiu, né? sim, claro, claro. SARS-CoV, mas nessa situação atual, o que mudou, o que pode ser aí, é acionado de tantas leis e portarias. Claro, claro, claro. Então, assim, eu acho que diante, né? Apresento o NAS para a Gabriela, pode deixar. Diante, né, assim, Marília, do que a gente está vivendo, as pessoas podem pensar como que isso pode ser, então, né, inserido em todos esses textos, legislações do SUS a respeito do Covid, né? Primeiro, eu queria tranquilizar as pessoas que estão nos assistindo, no sentido de que se não tem nenhuma referência sugerida que aborde a Covid nos seus detalhes, né, eu não preciso, de forma alguma, ficar decorando protocolos de tratamento e coisas afins para uma prova, não é mesmo? Mas a Covid. Ah, sim, você não faz referência direta, você não usa nenhuma referência a essas leis. Isso mesmo, isso mesmo. Não preciso ficar preocupando, achando que eu tenho que saber tudo sobre Covid para a prova. Seria uma Mas notificação compulsória, alguma coisa nesse exatamente, sentido. isso que eu ia te falar. A Covid pode entrar em algumas questões, principalmente aliadas à notificação compulsória, né? Então a gente sabe que ela é um tipo de influenza e um novo subtipo, né, de influenza, e nesses casos ela tem notificação imediata para as 3 esferas, E né? eu comunico a quem? Os estados, municípios, Isso, a gente também a é esfera imediato, Marília, nacional. porque nesse caso, por se tratar de algo grave que coloca em risco a população, a gente sabe então que pode ser aí, tem que ser imediato, tem que ser avisado em até 24 horas. Isso que é a notificação Exatamente. imediata, né? Quando ela é É dessa avisada. forma que temos acesso aos dados, né, que vemos Aham. sobre a Covid. Isso mesmo. E além disso, é imediato, né? Até 24 horas. E além disso, ela tem que ser avisada, então, para o município, para o estado e para a União, tá? Ele pode cair Essa dessa. questão de notificação, Suelen, eu posso fazer, qualquer pessoa pode fazer uma notificação compulsória de alguma doença, algum caso. Sim, a notificação compulsória, Marília, é importante essa sua pergunta, que é o seguinte, né? A notificação compulsória ela tem que ser feita obrigatoriamente, né? Pelo médico, outro profissional de saúde ou pelo responsável do estabelecimento, né? A Pelo eles é estabelecimento. obrigatório ser feito Isso, isso, né? isso Não é mais obrigação. obrigatório. Isso mesmo. Público ou privado, né? É bom lembrar disso, que o serviço privado também tem que notificar, e ele tem que notificar em caso de suspeitas ou confirmação. Eu não preciso só ter diagnóstico para poder fazer notificação, suspeita também notifica. Mas é bom lembrar O que caso aquele. de vacinas que pessoas têm complicações referentes à vacina, por exemplo, seria um caso de que tipo de notificação? Então, lá na lista de notificação compulsória, fala no caso de vacina com eventos adversos graves ou óbito, né? E eu ia, inclusive, dizer que isso poderia ser uma questão sobre o Covid. Poderia falar das vacinas do Covid, citar o caso de algum sujeito que teve um evento adverso grave ou foi a óbito. Grave, né? Lembrando que não é uma sensação, um mal-estar, um hábito, Não, coisa só muito se for grave. grave. Aí é um tipo de notificação imediata, ou seja, em até 24 horas,
para as 3 esferas, porque a vacina vai ser aplicada no Brasil inteiro, então todo mundo tem que ficar sabendo que ela gerou um evento Exatamente. grave ou um óbito, né? Eu acho que é esse o pensamento que devemos ter também ao pensarmos essas questões enormes, como pensamos como fazer uma notificação. Seria isso, casos, por exemplo, um cachorro com raiva me mordeu, que eu vou comunicar ao Estado ou à esfera federal, não é mesmo? Não faz o Mas o menor município sentido. teria esse interesse, afinal de contas, o cachorro está aqui, pode morder outras pessoas, não é mesmo? Exatamente. Mas esse cachorro não vai se transportar para outros municípios para que o Estado queira, né, saber disso, e muito menos para todos os estados, para que a União queira saber disso. Então é importante, é uma dica importantíssima que eu sempre falo nas aulas, Marília, que Sim, na hora de pensar em notificação compulsória, raciocine dessa forma, entenda o SUS como poesia. Apareceu uma doença, você tem que entender o seguinte: é uma doença que já tem vacinação para ela? É uma doença que já desapareceu? É uma coisa que coloca em risco o país como um todo? Então, a gente vai fazer notificações imediatas e para as 3 esferas. Agora, se é uma coisa mais local, como o caso do cachorro que mordeu, né, com suspeita de raiva, acidente com animal, né, ali com suspeita de raiva, ou um acidente com animal peçonhento, tipo um escorpião, é importante que o município saiba, claro, né, porque o município porque ele outras está, pessoas podem ser atingidas, né? sim, do município, mas não vai para outros entes federados, certo? Agora, Certo. a dica maior, né, assim, saber o que são as doenças de notificação semanal, dar uma lidinha rápida, né, ali, só para você ter uma noção, porque se você sabe que é semanal, o resto é imediato, e geralmente cai em prova isso, se é semanal, se é imediato. E pensar também doenças que já foram erradicadas ou que já existem vacinas, e realmente o vírus, né, que a nos assombrar novamente uma nova pandemia, não é mesmo? Creio que essa não é a primeira nem será a última, não é mesmo, Exatamente. Sueli? Exatamente. Então, se a gente pensa dessa forma, a gente consegue resolver essas questões com um pouco mais de tranquilidade, sem ficar querendo, né, decorar todas as doenças que estão ali, porque afinal de contas, né, a gente tem outras coisas para colocar na nossa cabeça, certo? Então, né, Exatamente. isso mesmo. Sueli, eu gostaria de lhe perguntar, o nosso tempo está acabando, né? Já Sim, sim. estamos aqui há quase uma hora, eu nem percebi. Realmente é maravilhoso falar sobre essas políticas públicas de saúde, que Sim, claro. são maravilhosas, realmente um poema, se pensarmos dessa forma. Suelen, eu gostaria que você, principalmente enquanto nutricionista, e também concursada, experiente, né? Primeira colocada nesse concurso, de 2011. Gostaria de saber de você umas dicas nesse momento da hora da prova, porque muitas vezes sabemos que, eu ouvi uma frase também genial, que a interpretação é grande parte também do acerto ou não da questão. Muito Isso mais o que mesmo. saber, ter Isso conhecimento. mesmo. Peraí que eu só vou ligar o meu É celular na um tomada, teste, né? O Marília. concurso é um Coisa de um teste. segundo, porque eu tô tendo um problema aqui. A minha produção deixou a bateria quase acabar. Vou falar isso agora, tá? Só pôr a tomada aqui. Só um minutinho. Pronto. Agora estamos energizados, não é mesmo? Não vai acabar a bateria. Mas em relação. Como fazemos para nos energizar sem também nos sobrecarregar nesse momento que precisamos de energia? Isso mesmo. Então, primeiro, dicas de alimentação, acho que é importante falar. Estou lendo aí as dicas que vocês estão pedindo, vamos falar sobre isso. Mas primeira dica sobre a questão física alimentar, né? Bom, você vai fazer prova, vamos pensar no que você precisa. O seu cérebro precisa funcionar muito bem. O seu cérebro, né, é um órgão que gosta de glicose, açúcar, né? Não açúcar, açúcar Gosta puro. de gordura, o resto Ele do corpo é que não gosta, não é mesmo, Sueli? Sim. O cérebro Ele ama precisa de gordura. energia, então você tem que fazer um café da manhã que forneça energia, né? Nada de jejum, nada de não comer nada, ou só passar a mão numa frutinha e sair fora, né?
coma um café da manhã saudável, um café da manhã, né, que vai te fornecer, que você não vai ficar com fome no meio da prova, mas que não seja gorduroso, claro que não, e nem cheio de açúcar, porque como você vai estar um pouquinho ansioso, não muito, se você está aqui nessa live, você vai bem tranquilo amanhã, não é mesmo? Você pode acabar tendo uma diarreia nesse momento. Então, coma coisas mais fáceis de digerir, como um Que pãozinho, tipos uma de alimentos torrada, você indica para que um isso não pãozinho, uma ocorra? torrada, né? Algo mais leve, um suco natural, uma frutinha ali compondo o café da manhã. Evite frituras, evite a manteiga demais, requeijão demais. Isso pode dar ruim na hora da prova, tá? Hoje também, antes de dormir, Laticínios, evitar laticínios. principalmente se você já tem uma tendência, né, a ter diarreia com laticínio, então é bom você tentar evitar nesse momento. E hoje, antes de dormir, se você tiver um chazinho de camomila, um maracujá, você pode usar isso hoje de manhã e também antes da prova para dar uma acalmada, né? Bom, isso antes da prova. Lá para a hora da prova, não esqueça a sua água, né? Que é Se importantíssimo, a hidratar sempre, hidratação, água para fria. você não sentir nenhum tipo de mal-estar. E leve um lanchinho, você pode levar sim. Né? Pode ser uma fruta, uma banana, uma pera, uma fruta tranquila. Posso levar umas passas, né? Que são doces e também, às vezes, ali na hora da ansiedade, pode me ajudar e beneficiar umas Passos, passas, interessante. umas castanhas, por exemplo, se você tem na sua casa. E você pode levar o chocolate também. Para algumas pessoas, o chocolate traz essa sensação de prazer, né? Então, pode te ajudar ali na hora da prova a tentar ficar um pouco mais Mas calmo. não sem exageros, né? Sem Também pode exageros, que a gente ocasionar não quer uma diarreia, a gente não quer ser eliminado pelo nosso intestino, não é mesmo? Então, a gente tem que ficar tranquilo nesse sentido. E outra dica, toma cuidado com essas coisas aí ricas em cafeína. Tem gente que fala assim, toma café, toma Sim, energia. essas vitaminas, esses aditivos, você indica muitas vezes, as próprias farmácias indicam essas questões de temos em variedades múltiplas. Exatamente. É muito bom aqui, né? Eles estão lembrando que a garrafa tem que ser transparente, né? De água, não vai levar a nada que não seja transparente. Pode ter uma cola, eles podem desconfiar que tenha algo. Sim, sim. Geralmente, perguntaram aí, você pode sim tirar a máscara só para comer e recolocá-la novamente, isso é permitido. E eu Tem estava falando bom da senso. cafeína. Cuidado, porque a cafeína ela pode gerar agitação e aí aumentar a sua ansiedade, não é o que a gente quer. Então, esse momento, principalmente para pessoas sensíveis à cafeína, a gente sugere não consumir essas coisas com cafeína nesse momento. E As do ponto barrinhas de cereal, você acha que elas acabam também, as famosas barrinhas, acabam acelerando os seus movimentos intestinais também? sim, podem, né? A gente tem que conhecer o nosso intestino, saber como que faz. Tem pessoas que são bem sensíveis a essas coisas que têm fibra, talvez não seja o melhor alimento para esse momento, né? Eu ficaria ali na fruta, nas passas, nas castanhas, no máximo chocolate. Lembrando que algumas pessoas que têm diabetes têm chocolates diet, né? Então pode levar, se vai te fazer Exatamente. feliz, é a hora de você ser feliz, né? Não é hora de você ficar O estressado. café, o café, apesar de ser maravilhoso também, Toma depois, né? Esse cafezinho libera aí. tudo também, né? Atrapalha o intestino. Isso. Ó, levem o álcool em gel também, não se esqueçam para vocês higienizarem as suas mãos para a gente fazer tudo com muita segurança, certo? Então, essas são as dicas de alimentação. Em relação às questões, deixa eu dar uma dica para vocês em relação às questões na hora de resolver, né? Sim. A primeira coisa, essa frase que você falou, Maria, inclusive já escutei ela, alguém falando, né? Não identifiquei bem quem é. Ouvimos muito. Acorde com tempo, pare do core, milhões Isso. de coisas. Então. Então, na questão, só o pessoal que vai fazer prova à tarde segue a mesma lógica, tá, Karina? Consuma um café da manhã saudável, um lanche saudável e almoce, não deixe de almoçar, mas almoce uma salada, né? Uma comida mais leve, em quantidade Aos pequena, mineiros não vá comer um feijão tropeiro, né? forma nenhuma, né? Um E evite muita uma carne. galinhada. Carne demora mais para digerir.
né? E aí o seu sangue vai se concentrar no seu intestino e não no seu cérebro, onde ele deve estar na hora da prova, bombando para você poder, né, conseguir fazer uma excelente prova, tá bom? Relação às perguntas, gente, interpretação da pergunta vale tanto quanto a sua resposta. Então, leia as perguntas com muito cuidado, tá? Sempre faça ali, né? Marque, né, com a caneta, faça um círculo no comando incorreto, correto, não correto, faça um círculo. Se a questão estiver Às pedindo... vezes a própria prova lhe ajuda, não é mesmo? Você Sim, às vezes vai já mais para vem frente. negrito, né? Mas às vezes não. Não, tá... E toda vez que aparecer palavras-chave, como princípio, diretrizes, essas coisas, sempre tente riscar essas palavras para que você tenha certeza do que você está lendo, né? Para você ter certeza que, por exemplo, se estiver falando assim, que são princípios da Constituição Federal, descentralização, integralidade e participação da comunidade, para você não achar que está certa. O Porque, na controle verdade, não são social, até princípios, porque são até porque diretrizes. essas decorebas não funcionam exatamente por causa disso, não é mesmo, Sueli? Podem vir outras coisas, então é mais uma Isso. questão de E aí fique tranquilo, porque como você já palavras, decorou interpretação. que descentralização, integralidade e controle social faz parte, são as diretrizes da Constituição Federal, às vezes você passa por cima da questão que está falando que está afirmando que é princípio. Não é princípio, é diretriz. Então, grife essas coisas, né? Princípio, diretriz, eixo, sempre grife essas palavras para você ficar atento a isso na hora da prova, tá? Faça sempre... Afirmativas muito não pode, não deve, jamais também. Você tem exclusivamente, cartas. somente, unicamente, desconfie dessas alternativas, né? Desconfie dessas alternativas, elas estão querendo te enganar. Olhe para elas com carinho, leia com carinho essas questões. Outra coisa, deixa eu te falar uma coisa. Sim. Paz de espírito. Paz de espírito você tem que colocar na sua bolsa para levar para a prova, né? No seu bolso, no Como caso. fazer isso, Su? Bom, a gente tem que confiar, né, Marília? Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui se dedicou, o quanto pôde se dedicar. Alguns com mais tempo, outros com menos tempo. Então, a primeira coisa é você acreditar no seu potencial. Agora não é hora de você avaliar o quanto você fez ou deixou de fazer, se foi suficiente ou não. Agora é hora de você acreditar no seu potencial. Então, na hora que você sair O da sua casa, empoderamento, né? exatamente. Na hora que você sair da sua casa, você vai respirar fundo e falar assim, olha, que bom que deu certo, né? Que eu consegui fazer isso até aqui e eu vou até lá fazer o meu melhor diante do que eu conheci, né? Então, essa paz... Exatamente. Apesar de ser um teste de uma parte da sua vida, não te define e nem definirá, não é mesmo? Outros Exatamente. virão e É só um conhecimento processo, né? sempre ficará. E aí, diante dessa dica, na hora que você começar a fazer as questões e porventura aparecer questões que naquele momento você acha que não sabe, não se desespere. Marca a questão lá com a Vai para caneta frente. e fala assim, volto depois. Aguarde aí sua vez, né? Fala com a questão, aguarde a sua vez, daqui a pouco eu volto. E outra coisa que eu queria muito compartilhar com vocês, que a minha vida nem sempre foi sucesso, né, Marília? Teve momentos da minha vida... Teve uma prova que eu não tive sucesso. Por quê? Porque foi a Por prova da quê? rede... A minha primeiro concurso foi a prova da rede FEMIG. Eu, né, fiz a prova toda, achando que eu ia arrasar na prova. Quando eu cheguei em casa para corrigir a prova, o que acontece? Eu havia pulado uma questão do gabarito. Então, a dica, queridos, é que na hora da prova, Na organize hora de o tempo passar de vocês. também as Isso. Não questões. deixe o gabarito para a última hora. Por exemplo, fala assim, ó, quando faltar meia hora para acabar a prova, ou até mais, uma hora para acabar a prova, eu vou passar o gabarito das que eu tenho certeza já. Deixo só em branco aquelas que eu estou em dúvida. E no final você volta nas que está em dúvida e vai lá e marca no gabarito. Por quê? Se você deixar para os últimos 10, 15 minutos, você pode acabar na correria, rasurando questão, e a gente não quer isso. Então tenha Ou tranquilidade. pulando, como foi o seu caso, não é mesmo? Exatamente. Eu aprendi com o meu erro, né? Nesse concurso da FEMIG, nunca mais errei, né?
e aí conseguir a aprovação, e é o que eu quero que vocês consigam, com certeza, não só em Belo Horizonte, mas haverão outros concursos, Contagem, Sim, na Betim está vindo aí, vida. e a gente já está se preparando, já sai na frente, porque quem quer, né, vai atrás, nem tudo é na hora que a gente quer, mas a gente faz a nossa parte, né, para que o universo conspire ao nosso favor. Então, tranquilidade, paz de espírito, sorria, né, sem nervosismo. Entenda que na hora da prova pode acontecer coisas tipo o seu caderno de prova chegar depois, né, lá na sala que você vai fazer prova, ou um carro lá Sim, sair buzinando perto da sua sala. A gente espera que não aconteça, mas se acontecer, olha, vibre positivo, fala, ó, isso não vai me atrapalhar, isso é intriga da oposição, fique em paz, porque a perfeição não existe. O que existe é boa vontade, fé, né, e gratidão. E é o que realmente a gente tem que ir para a prova com esses sentimentos. Certo, Marília? maravilhosa, Suelen. Eu quero, para terminar aqui, fazer um bate-bola, jogo rápido. Eu vou lhe falar alguns números, palavras, e você, como associação livre, me diz o que vier à mente, Tá ok? bom. Ótimo. Um bate-bola, então. Suelen, 2436, NAB. PNAB, o que me vem à mente na PNAB é que a atenção primária à saúde é a porta de entrada preferencial, centro de comunicação da rede de atenção, ou coordenadora do cuidado e ordenadora das redes de atenção. Ela é maravilhosa, né? E é isso aí. RAS, RAS, Rede de Atenção à Saúde, é aquela que visa, né, ampliar o acesso e a integração entre os serviços de forma a prover serviços eficazes e com qualidade para a população. Baseada em Mendes, ela é formada, então, pelos seus três elementos, são eles, né, a população, a estrutura a operacional, que vai ter descrita, atenção primária, atenção especializada, né? Vai ter sistema logístico, sistema de apoio, sistema de governança, atenção secundária e terciária e o modelo de atenção. Um modelo de atenção e tem que propõe uma considerar nova doenças crônicas. lógica, né? Hã? Maravilhosa, poliárquica. Uma Isso outra mesmo. lógica poliárquica, não é Horizontal, questão da horizontal, horizontalidade. isso mesmo. Suelen, a tão temida portaria número 4, De você já falou consolidação. bastante sobre isso. Bom, o que eu tenho a dizer sobre a portaria número 4, não se preocupe, não se desespere com as outras questões dela, foque na notificação compulsória, né? Que é o principal dessa portaria para amanhã, pensando nas dicas que a gente já deu sobre isso aqui hoje na nossa entrevista, tá? Maravilhoso. Suelen, 553. 553, Carta de Direitos dos Usuários, maravilhoso. É só a gente lembrar que os usuários são o principal desse SUS maravilhoso, né? E os usuários têm direito a serviços dignos, serviços de qualidade, direitos a não ficar em filas, a não receber senhas, né? A ser tratados pelo seu nome, inclusive com a possibilidade de nome social, Nomes caso assim sociais. queira. Tem direito de receber visita, né? Não menos que 2 horas nos hospitais. Esse usuário tem direito de participar dos controles social, conferências e conselhos, e esse usuário tem que ser bem tratado, tendo inclusive possibilidade de escolher o local de morte, né? Então é isso que eu tenho para te dizer da 553. E sobre a Constituição, de maneira geral, o que ela diz sobre o SUS? Bom, a Constituição Federal, que eu posso te dizer sobre ela nesse bate-bola, é que ela cria o SUS e ele fala que o SUS, a saúde, é direito de todos e dever do Estado, que deve prover, mediante políticas, né, econômicas e sociais, serviços que vão reduzir as doenças e agravos com ações de proteção, promoção e recuperação da saúde, baseados na universalidade e na igualdade, além das diretrizes que eu exemplifiquei agora há pouco. Maravilhoso, Suelen. Eu acho que já está terminando o nosso tempo, infelizmente, não é mesmo, São? Foi um bate-bola maravilhoso. Realmente, quem quiser se aprofundar mais, pode procurar aí no seu Instagram, não é mesmo? Isso Tem coisas mesmo. maravilhosas dela também no YouTube.
Ah, também o canal Susfácil, que é maravilhoso também. Sueli, eu lhe agradeço muito, lembrando a todos, desejo amanhã uma ótima prova. Lembre-se dessas dicas maravilhosas, a questão de se empoderar também, de ter essa calma. Afinal, um concurso, é um teste também de emocional, não é mesmo, Sueli? Isso mesmo. Psicológico, muito mais do que de conhecimento, né? Isso. E eu queria muito, assim, Relaxa. fechar. Eu posso falar, Marília, assim, mais um pouquinho no meu fechamento? Claro, à vontade, espaço é todo seu. Eu queria dizer, primeiramente, assim, que hoje é um dia muito feliz para mim. É um dia que a gente encerra uma parte aí de uma saga. É um dia que eu queria agradecer muito, e eu vou tentar falar isso sem chorar, a todos os meus alunos que passaram por aqui. Eu tenho um carinho muito grande pelo SUS, por ensinar. Fico muito feliz por todos os directs, por todas as mensagens de feedback. E eu realmente desejo sucesso e brilho na vida de vocês. O concurso é só uma etapa, eu espero que muitos sejam aprovados, mas virão outros concursos e também você tem uma série de possibilidades na carreira de você, então acredite no seu potencial. Eu quero dizer que eu conheci pessoas assim maravilhosas ao longo desse concurso. Uma delas é você, Vinícius. Obrigada por esse momento, por essa live, né? Por essa sua habilidade de ator. Isso só mostra o quanto a gente é múltiplo, quanto a gente pode ser várias coisas, né? Você não é só um psicólogo, você é um artista. Eu sei que todo mundo aqui tem várias possibilidades, várias habilidades. Então, assim, acreditem em vocês, sigam em frente, façam o bem, defendam o SUS sempre, né? E fiquem por aqui, não me abandonem, a gente vai continuar aí quando eu dar uma respirada desse concurso, falando de SUS, falando de outras coisas. E eu não quero perder jamais vocês. Hoje eu estava no mato fazendo uma trilha para dar uma desestressada, porque não foram dias fáceis também para mim. E eu falei com a minha colega que eu queria muito, se eu pudesse ir lá nos locais de prova, dar um abraço e conhecer todos vocês pessoalmente. Certamente eu gostaria de fazer isso, mas infelizmente estamos em pandemia, né? Então, acreditem, continuem, vocês são o principal de tudo, ainda mais nessa pandemia que a gente está vivendo. Eu quero desejar muita sorte, muita paz. Vão para a prova sorrindo, acreditando em vocês e saiam de lá sorrindo, acreditando também que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Tá bom? Esse é o meu recado aí para a gente fechar a nossa live. Obrigada, Vinícius. Obrigada mesmo por esse momento. Eu não sei quem é Vinícius, mas eu lhe agradeço profundamente também por essa live maravilhosa, essa lavada de conhecimento. Quem colocou a sua é sucesso. Então, vão em paz, vão com confiança e empoderamento, como essa mulher maravilhosa, empoderada, apaixonante e maravilhosa. Muito obrigado, senhor. Beijo Obrigada a a vocês. todos. Beijo a Boa todos, gente. Obrigada, noite. Marília, viu? Me chame outras vezes para o seu programa. Beijo para vocês. Beijo, querido. Até mais. Tchau.